Olá, boa noite. Eu escolhi esse ambiente aqui. Você está vendo que tem um foguete atrás de mim aqui. Esse aqui é do estúdio do Grupo Estúdio. E por que eu escolhi esse foguete? Porque a minha entrevistada de hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que a Celiana Azevedo é uma coisa muito séria. Ela chegou na vida, não chegou a passeio, muito pelo contrário, chegou cheia de objetivos, cheia de sonhos. Oiê! Oi, querida, tudo Tudo bem bem? contigo? Tudo. Eu tô aparecendo pela metade aqui. É, tu tá aparecendo pela metade, viu? Tu sobe um pouquinho, agora melhorou. Agora eu tô Tudo te vendo por bem? inteiro. Tá ótima. Que eu Tudo tô aqui bem? em Brasília, no estúdio que a gente montou, vê se tá bem aqui, Andrezinho. E aí vou fazer daqui mesmo. A vida é assim, né, amiga? É assim, A é gente assim. sabe onde a gente tá, né? É E isso como a gente aí. sempre tá em vários lugares ao mesmo tempo, E tem que e a ser, vida é né? corrida, a gente vai se É, adaptando. é Os isso ambientes aí. são para nós, não nós a eles, né? Mas eu adorei tuas divulgações, amei É mesmo? Vai mesmo. melhora a nossa conversa ainda. A nossa Ai, que conversa vai ser bom. sensacional. Eu É vou começar mesmo? te perguntando o seguinte, vamos lá. Tu é nascida onde? Em Passo Fundo, interior Passo do Rio Grande do Fundo? Sul. Uhum. Aham. Interior de Passo Fundo? Não, em Passo Fundo mesmo. Tá. E aí, ficasse lá até que idade? Ah, vim embora com 19, quase 20 anos. Eu fui, vim embora não, né? Que eu tô em Brasília. Fui para Porto Alegre. Uhum. Queria uma cidade grande, né? Na realidade, eu fui para visitar e não voltei. É mesmo? Foi assim? Foi. Eu era noiva, né? Com 18 anos. Aí fui atrás do noivo e tal, do namorado que virou noivo lá, para passar umas, sei lá, 15 dias, férias de julho. E Aham. aí não voltei, enlouqueci achando que aquilo era que eu queria, cidade grande, mas claro que eu tive que conversar com a minha mãe, prometer que eu ia estudar, que eu ia continuar e tal, e, né? E a minha mãe com 8 irmãos, então não era fácil. Mas eu nunca mais voltei, eu só voltava para ver minha mãe, meus irmãos. Me conta uma coisa, vamos falar um pouquinho sobre a tua infância. Tua infância foi em Passo Fundo, então, Todinha, toda em Passo Fundo, e filha de uma família grande, né? 8 irmãos, cinco Tu é a mais mulheres e três velha? homens, eu sou mais velha. Aham. Passei lavando coeiro, né? Uhum. Por ser mais Toda a minha velha. infância, por ser mais velha, a diferença nossa, o que tem mais diferença tem 2 anos, né? Meus irmãos é um ano e pouco, então a diferença é pequena. Uhum. Tá, e aí me conta uma coisa, como é que foi a história da vida lá? Pai e mãe, família legal, como é que era isso? Minha família de italianos, né? Da minha mãe, né? Do meu pai já não. Mas a gente vivia muito mais com a família do meu pai. Um monte de filho, um monte de criança. Minha mãe dona de casa, meu pai um trabalhador, assim, que, né? Era construtor e tal, fazia, né? Obras. Pedreiro, na realidade, porque ele não tinha nada de... E e aí, meu pai saiu muito cedo de casa, né? Minha irmã mais nova, a mãe estava grávida da minha irmã mais nova e tal. E a gente teve uma infância muito difícil. Uhum. Tinha coisa boa de ter, né, todos os irmãos juntos, de ter uma mãe muito forte, de ter uma avó perto, forte e tal, né? Mas complicado porque era muito filho e não tinha, né? Tu tinha que eleger o que tu dava para um, o que tu dava para outro, né? Então, Uhum. mas foi, não posso dizer assim, foi infeliz, não foi. Eu acho que foi difícil, né? Foi Certo. difícil, foi E complicada, foi Eliane, como é que foi quando teu pai saiu de casa? Como é que vocês ficaram? muito mal, né? Porque a verdade é o seguinte, Suzy, uma família grande com muitos irmãos, acho que tem um lado bom da gente ser muito unido. Todo mundo tá junto para a briga, para o amor, para tudo. Uhum. E a minha mãe sempre cuidou muito da gente, ficou em casa mesmo, né? Era dona de casa. Nem tinha que ser diferente, porque eu me lembro minha infância inteira, desde os, sei lá, 10 anos, levando a minha mãe para ter um filho, né?
E meu pai, como trabalhava muito no interior, nunca estava em casa, então sobrava para a irmã mais velha. E quando meu pai saiu de casa, para ficar com uma pessoa que era mais nova do que eu, né, na época, assim, e foi pro interior. Mas mudou e tal, ia para os lugares, mas foi difícil pra gente, foi complicado, mas eu não deixei por menos, entendeu? A gente tinha que dar conta da família inteira, onde ele estava, eu corria atrás dele. Como assim? Como assim, me conta? Esse é talvez o meu lado metido, né? Não, Quando eu não, disse. eu acho que Eliana, Oi. Desculpe, deu uma cortadinha agora. Me fala. Tu tá ouvindo? O que tu queres dizer quando tu dissesse eu ia atrás dele? Porque quando o pai tá em casa, as coisas podem ser ruins, eram ruins, mas tinha ele que, né, fazia o rancho, comprava as coisas, tudo. Quando ele saiu e foi fazer uma família nova, a família Ele era o provedor. Total, 100%, né? Aí que, do jeito dele, não deixava faltar as coisas pra gente. Mas quando ele sai de casa é diferente, né? Ele tem uma outra família. E aí, quando chegava na sexta-feira, onde é que ele tá trabalhando? Em Sertão? Vou atrás dele para pegar o dinheiro antes que ele pegue das obras. Eu chegava sempre antes nos empregadores dele, ou chegava junto com ele e ele me respeitava, ele aceitava, ou aqueles que eu já conhecia, que ele trabalhava há muito tempo e a gente, né, eu ia atrás dele, onde ele estivesse construindo lá, trabalhando, e ó, tá aqui, esse é teu, esse é dos meus irmãos. Eu voltava para casa, né, e continuava a vida, porque era o único jeito de ele se dá conta que ele é a família, que ele não podia virar as costas e deixar outra família, né? E isso era já para mim normal. Não apareceu esse fim de semana, não deixou, no outro eu tô atrás dele. E ia sempre. E trazia e resolvia. E a minha mãe dava força para isso, entendeu? Porque ela sempre estava com um bebê novo. Então foi um jeito que eu achei de resolver as nossas coisas, sabe, do dia a dia. Uhum. E de que maneira isso se transformou, essa situação, que não é nem um pouco fácil, se transformou assim, em termos de personalidade, na tua personalidade? Primeiro por ser metida. Acho, falando a coisa assim, né? Por, né? Tu aprender a te virar, por tu aprender a te defender, por aprender a conversar, né, a convencer as pessoas, a dizer que tu precisa, né, tu aprende a te defender, tu aprende a falar melhor, né, tu ir à escola, uma coisa que a minha mãe nunca nos deixou sem foi ir à escola, então a gente ia, então eu fazia isso atrás dele, então isso eu acho que fez, primeiro tu criar uma casca, né, tu cria uma casca, mas tu fica mais dura com isso, entendeu? Tu vai deixando a passar, tu vai te dando... E eu não posso deixar de dizer que eu não fazia as coisas, eu me divertia, eu namorava, eu ia a baile, eu dava um jeito sempre de fazer minhas coisas com minhas primas, com todo mundo, mas eu acho que essa necessidade... hoje eu não vejo como uma coisa ruim. Talvez se eu não tivesse a necessidade de correr atrás por causa da nossa família, né? Eu não tinha tido essa coragem de ter saído de Passo Fundo, de ter ido para uma Porto Alegre, que para mim era um mundo que eu não pensava em conhecer na minha vida, entendeu? Porque meus pais são do interior de Passo Fundo. Nós, só filhos que já fomos lá da cidade. Então, eu acho que isso nos deu, para toda a família, mas para mim muito mais, eu acho que uma coragem, uma casca grossa e aprendi um jeito de resolver as coisas. Que era na fala, que era correr atrás, que é chegar antes, que é dar cotovelaço para as coisas acontecerem. Uhum. Uhum. Que idade tu tinha nessa época? Nessa época não tinha começado a trabalhar ainda. Eu tinha 16 anos, 17. Quando tu tivesse que ir à luta atrás do teu pai? Foi 16 anos. Tranquilo. E Eliana, antes de tu teres essa dura tarefa, quais foram as preparações que a vida te deu, que a tua mãe te deu, teu pai te deram, para que tu pudesse tomar essa iniciativa e assumir essa condição? Que tu virasse uma provedora na casa. Eu acho que na realidade, uma provedora sem ter condições de botar grana para dentro. Porque, claro que eu tive um primeiro emprego lá aos 17 anos, eu jamais esqueço que no primeiro dia eu pedi um vale
para a loja que revelava vídeos e tal, e fotografias, e cheguei em casa comprando leite. Então, até hoje a minha mãe conta que que eu peguei vale no primeiro dia que eu comecei a trabalhar. Eu acho que isso também é uma coisa que veio da imprudência de sair resolvendo, mas eu acho que os meus pais, a gente tem uma família muito unida. A gente é um familhão, né, muito forte, e eu acho que isso é que me fez trazer e sair correndo atrás das coisas, entendeu? Porque não passava pela cabeça tu deixar teus irmãos ali com alguma necessidade, ou tu deixar teus irmãos sem estarem na aula, porque isso a gente aprendeu, não interessa o que tu faça, vai trabalhar. Lá em casa é assim, ó, estuda e trabalha. E às vezes, antes ainda, trabalha para resolver, né, as tuas coisas. Então, acho que esse fortalecimento eu devo à minha família, eu devo à minha mãe, eu devo um pouco ao meu pai quando eu estava em casa, mas hoje eu digo que o que eu sou hoje, 90%, é a minha mãe. Uhum. Entendi. E aí tu viesse para Porto Alegre, e chegasse aqui em Porto Alegre com emprego e tal, como é que era? Que nada. Você foi para passar uns diazinhos, entendeu? Passar umas férias de julho, e aí, quando eu cheguei, eu já comecei a falar com a mãe não aceitava, mas eu fui atrás de emprego. Aí tinha um namorado, noivo, porque os pais desse meu noivo, que eu noivei depois quando eu vim embora para Porto Alegre, me acolheram muito bem. Sabe? Tinha uma casa bacana, eles tinham uma situação de vida melhor, ele era advogado, todos os pacifundenses estavam aqui, família toda, né? E me acolheram muito bem, e eu pensei, bom, eu tenho casa, eu tenho comida, eu vou buscar trabalho. E aí eu fui atrás e consegui de office girl, eu conheci todo Porto Alegre, hoje eu devo assim, ó, porque dificilmente eu uso um Waze, porque eu conheço muitas ruas, porque eu pagava cartório, porque eu ia a banco, porque eu vivia Porto Alegre inteira, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde nessa empresa, uma empresa pequenininha de indústria química, mas que eu aprendi muito, tu imagina, se eu comecei na rua, sem conhecer Porto Alegre, né? Como é que aconteceu esse primeiro emprego? Em 3 meses eu já estava trabalhando, tá? Mas eu devo uma indicação de uma agência que tinha na época performance, nem sei se existe. Aí me indicaram, essa minha cunhada me indicou, né? Minha ex-cunhada me indicou e me disse, vai lá, faz e tal. Em seguida eu já consegui meio turno, né? Eu acho que aí de novo, e isso que a vida ensina. Olha a coisa boa, eu já sabia fazer uma entrevista. Tu entende? Que eu nem sabia trabalhar, mas eu já tinha trabalhado em Passo Fundo, sim. Eu tinha trabalhado mais ou menos 1 ano nessa revelação de fotografias, atendimento público. Quando eu cheguei aqui, eu me achei a esperta. E eu achei até que para vir do interior, para vir de Passo Fundo, eu fui para essa agência e eu nunca mais parei. E eu digo isso, que eu nunca mais fiquei desempregada na minha vida. Eu peguei esse de meio turno, que eu fiquei ali uns 2 anos trabalhando, e sempre meio turno, estudando de manhã, e a cada coisa que eu pensava, eu tô ganhando pouco, né? Quando eu terminei o 2º grau e tal, científico, sei lá o quê, eu pensei, eu posso trabalhar o dia inteiro. Eu voltava lá, e apareceu outro emprego que me pagava R$100 a mais, eu vivia nessa agência de emprego, procurando o que tu tem pra mim, porque eu queria ser já auxiliar de escritório, depois auxiliar de secretária, depois queria ser secretária, né? Então, eu vivia correndo lá, chegava toda semana, assim, mas tu tá desempregada? Não tô, mas tu tem algo melhor pra mim aí? Já tinha as fichinhas assim lá, vamos ver o que tu tem aqui pra ti. Ai, tá pagando 100 mil, vai lá e fazer entrevista. E eu ia. E aí me conta o seguinte, nesse meio tempo, tu trabalhava de office e ao mesmo tempo tu estudava. Tu estudava onde? Olha, metida de novo, no Colégio Sévigné. Como assim? Pobre de maré de si. Não tinha dinheiro para comprar roupa. Eu queria estudar num colégio bacana, eu fui atrás. Por que tinha uma coisa bacana? Não sei. Em Porto Alegre, em Passo Fundo também tinha isso. Eu fui pro IEE, entendeu? E aí não tinha condição de pagar, era uma briga, sabe? Primeiro eu estudei em colégio público, depois... É que eu estudei num colégio muito legal em Passo Fundo, que depois todos que estavam comigo, e era um colégio público, maravilhoso, Cecília de Costa, e minhas 2 melhores amigas foram para esse colégio, mas elas podiam lá. E eu desde ali, eu vou junto com elas, eu dou um jeito. Colégio de freira.
Tá, lá em Passo Fundo, assim, não durou um ano e no segundo eu tive que sair. Acabou, tá? Por quê? Porque não tinha como pagar, entendeu? Volta pra tua realidade de colégio público. Uhum. Quando eu vim pra cá, eu também já tava nos trabalhos, que eu já tava me achando assim, sabe, que eu podia estudar. Aí cheguei lá para conseguir pagar a primeira mensalidade, foi só. No segundo mês, a freira chega na porta e Eliana de Fátima Zeredo não pagou a segunda. Vai para a secretaria. E aí? Essa é a maior vergonha, Suzy. Mentira. Aí uma colega minha, amiga minha, que ela é filha, Eliane, filha de um deputado, disse para mim, eu perguntei para meu pai, eles que lá na Assembleia eles têm ajuda, dão bolsa. Sei lá, 90 pila, não interessa, cada deputado tem a sua margem. Mas não tive dúvida, foi do primeiro ao 12º, pedindo, e consegui 6, e com 6 eu paguei terminei no CVE, entendeu? Cada um me dava uma bolsa, eles tinham um número X, e aí eu pedi para mais do que um, claro, se podia, não sei, mas me deram. Deputado do Canto, jamais ele que me ensinou, olha, vai assim, tem um documento que tu assina, leva pra escola, E o mês que não chegava, as freiras reclamavam, iam lá reclamar, mas terminei com a ajuda dos deputados, com a ajuda dessa minha amiga que eu fui lá pedir, e eu descobri que, não sei nem se existem essas bolsas ainda, mas eu fiz todo o meu científico no CVE, olha, a pobre de Maré desci num colégio top. Tá, mas nesse meio Foi tempo, muito... e tu estava em Porto Alegre, chegasse em Porto Alegre, tu morava na casa do teu noivo. Eu fiquei uns 4 anos... Não, eu fiquei menos, porque daí quando eu consegui trabalhar o dia inteiro, eu resolvi dividir apartamento dividir muito. Um apartamento com 6 pessoas, procurava em lugar para alugar, outros colegas, depois eu dividi com 2 pessoas só, eu já estava um pouco melhor e tal. Peguei um apartamento da Protásio, assim, e dividi com 2 amigas. Que uma deixou de ser minha amiga, né? Porque me roubou o noivo e casou com ele. Ai, nossa. Te disse. Eu disse, Dória Júnior, que se cuide. A minha história é mais bonita que a tua e mais triste, Dória. Eu avisei pro Dória. Porque ele contava nos eventos de publicidade que a história dele fazia chorar. A minha faz chorar mais ainda, que eu aprendi a rir dela. E hoje eu sou muito feliz por causa da minha história. Mas, sim, uma lemoa linda que morava comigo. Ele não se apaixona pra menina que mora comigo. E casa. Quase morri. Casa, quase morri. E aí? Quase morri. Passei mal. Mas pensa no bem que esse cara me fez. Primeiro que eu seria viúva hoje. Segundo que eu seria mais pobre de uma regressiva do que eu seria, tá? Entendeu? Porque ele casou, teve um monte de filho, um monte de ranhetinho, teve um ataque de coração e morreu. E eu conheci meu marido maravilhoso. Casei com ele, tive minha filha. Entendeu? Então as coisas vão acontecendo na vida da gente. Não é por acaso. Sim. Não é por acaso, sabe? Mas daí me fala, daí tu estava no CVE, te formaste com a ajuda dos deputados? Sim, terminei isso, e aí depois nunca mais voltava. Assim, entrei para fazer vários cursos, entrei para fazer secretariado bilíngue, entrei para fazer letras, fiquei na Unicinos, indo fazendo aquele secretário bilíngue à noite de carona, indo e voltando na Unicinos. Depois, na faculdade de Porto Alegrense, entrei para fazer letras e não era aquilo que eu queria. Aí parei de estudar. Aí eu fui trabalhar numa empresa, fui trabalhar numa empresa de soja, que hoje nem existe mais aqui, e lá eu já peguei um cargo que eu já era a chefe dos boys. Importante, né? Chefe dos boys, entendeu? Tinha uma mesinha para mim cheia de entregadores e tal, ali, com salário mais legal e tal, né? E aí eu já consegui começar a trabalhar o dia inteiro, a ganhar uma grana melhor. E aí conheci meu marido, era diretor nessa, né? Ele tinha 2 anos, era um guri, era diretor nessa, ele só tem 2 anos mais velho do que eu, nessa empresa. Começamos a namorar, eu ainda na época era uma descornada, uma mal da vida ainda, chorando pelo abobado e tal, né? Mas conheci ele, e aí ele disse, tipo, não dá pra te não estudar, entendeu? Tem que estudar, né? Tem que estudar. E ele já era economista, já tinha formado. E aí ele fez uma coisa linda pra mim, ele se inscreveu num cursinho junto comigo, porque ele viu que eu não ia fazer,
Ele se inscreveu, ele prestou vestibular, acho que da PUC, da URGS, passou na URGS. Eu nem tentei na URGS, porque não tinha esse QI para passar em URGS. Fui na PUC, passei os dois fizeram para direito. Eu fiz direito. Fizeste direito? Fiz direito, mas eu levei aqui, ó, 16 anos para terminar direito, porque eu aí comecei a viajar muito com a minha empresa, eu comecei a, né, durante esse período eu tive minha filha, tudo era desculpa. Voltei, ele só fez para eu realmente estudar, terminei direito, depois fiz pós na SPM, né, e... Então é uma coisa assim que, né, tu encontra as pessoas na tua vida para, sei lá, para dar certo, para ser, né, uma coisa bacana, para mudar a tua vida, para mostrar que pode, e pode, né, Suzy? Deixa eu te perguntar uma coisinha. Nesse meio tempo que tu estavas em Porto Alegre e tu com uma família tão unida, como é que ficou a relação familiar com a tua família de origem? Eu nunca deixei de ir. Nunca, assim? porque eu para Passo Fundo, tu diz? Aham. Ou para minha família que ficou em Passo Fundo, Isso. eles levaram, tenho certeza, acho que uns 4 anos ou 5, tanto. Meus irmãos já começaram a vir antes. Minha irmã já veio antes, né? Mas já morou comigo. mantinha relacionamento com a família? Sempre. Nossa, sempre. Como assim? Ia pra lá? Ia para lá, pegava um ônibus, ia para lá, levava dinheiro, ajudava, porque eu já ganhava um pouquinho melhor, ia sempre para lá. A minha alegria chegar lá era a gente ir com a minha mãe para o supermercado e comprar todas as coisas, né, entendeu? Era comprar roupa, eu levava roupa de Porto Alegre, imagina, para meus irmãos, né? Não, era assim, ó, quando eu não ia, vinha um irmão, a minha mãe nunca me largou, assim, ficava em cima de mim, falava com a minha ex-sogra, sabe? A minha mãe sempre em cima, a minha mãe vinha, conseguia fazer, às vezes vinha de ônibus, era difícil, complicado, porque é muito irmão, né? Realmente para vir. Mas seguido um vinha, tinha um ou dois que sempre eram os que vinham mais comigo, entendeu? Ficavam, então teve irmão que veio e ficou semanas na casa da minha sogra comigo, né? Um diabrado do meu irmão. Aí a minha outra irmã veio e também morou comigo e depois não voltou mais. E daqui a pouco veio toda a minha família. Toda? Todo mundo, todinha, todos meus irmãos, minha mãe, meus irmãos. Minha mãe conseguiu um trabalho num hotel, de arrumadeira no hotel, trouxe todos. Aí todos já, sabe, quem podia trabalhar, já tinha idade, já começou a trabalhar e se virar. E depois até o meu pai, com a segunda família, veio embora, morar perto da minha mãe, tu acredita? Veio todo mundo. E a mãe ainda ficou muito, trabalhou muito para cuidar dos irmãos que estavam em casa. Eu comecei melhorando, né? Porque eu acho que eu tive uma estrela, além de, eu acho, sim, capacidade, mas uma estrela que é importante, sabe? Tu correr atrás de fazer, e eu também já podia ajudar. Então lá as coisas foram melhorando, né? Eu acho que esquema de trabalho, eu não tinha empresa, claro que não, era funcionária. Eu estava aí, né, trabalhando em Banco IOSP, trabalhei em Banco Bozano, né? Aí depois fui trabalhar na Companhia Zafari. Eliana, deixa eu fazer um salto, porque a nossa conversa está maravilhosa, então tenho muita coisa para te perguntar, e com certeza as pessoas também estão curiosas. Me diz uma coisa, como é que tu chegasse à área de eventos? Exatamente isso, eu estava procurando emprego. Tu nunca atuaste na área de direito? Nunca. Mas foi uma faculdade maravilhosa que me ajudou muito. Mas na verdade foi o seguinte, eu estava procurando emprego de novo e tinha uma vaga para trabalhar na Companhia Zafari como secretária, de novo nessa mesma agência. E aí fui fazer entrevista e tal, a secretária disse o Marcelo Zafari. Pessoa maravilhosa, que né, eu devo fazer eventos também por ele. Só que na companhia, na época, assim, nem sabia usar secretária, então eu era muito pouco usada como secretária. Cada diretor tinha uma. Eu estava com o seu Marcelo, o seu Eiro tinha uma, o seu Cláudio tinha outra. E aí eu tinha inauguração. Eu acabei em 3, 4 meses trabalhando de secretária, ajudando a empresa que estava contratada para fazer a inauguração do Zafari Higienópolis. É o meu Zafari de paixão, que era a Office Marketing. Que era a organizadora onde eu trabalhei durante 8 anos na minha vida. Aí eu comecei a trabalhar ali,
O Josemar, que era dono da Office, quando terminou essa inauguração, que foi uma coisa que eu me apaixonei, me convidou para trabalhar com ele, mas ele não podia pagar muito, eu fui trabalhar num banco ainda, no Bozano, que era perto do Plaza, e um dia encontrei ele, eu saindo do Bozano, ele fazendo um evento no Plaza, ele me convidou de novo, eu disse, agora eu vou. E fui. E aí eu fiquei lá durante esses 8 anos trabalhando com eventos, aprendi muito, 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 né? E aí quis botar uma empresa minha, né? E aí depois de 8 anos eu abri uma empresa, eu sabia que eu queria ter uma empresa assim, eu não tinha nem CNPJ, não tinha nada, eu saí de lá com uma colega minha que era comercial, né? Que saiu como minha sócia, e mais com a maioria da parte da minha equipe que ainda hoje está comigo, entendeu? Abrimos e a gente não tinha nem aberto e já estava, por exemplo, o IE, Fórum da Liberdade ligando, dizendo, apresenta uma proposta, o Dibios, não tem empresa, apresenta, Agas, né? Na época foi o João Carlos, não foi o João Carlos ainda, era o Paulo Afonso Feijó, me apresenta uma proposta. E em seguida a gente estava com os maiores eventos logo, e aí o Paulo Afonso foi para presidente da Abras, e a gente foi junto, e a gente começou a ganhar o Brasil, a fazer eventos em 2... Porque, graças ao Rio Grande do Sul, tá? Por exemplo, o Dr. Jorge Gerdau, há 15 anos atrás, ele abriu aqui em Brasília, onde eu estou hoje trabalhando, um Movimento Brasil Competitivo, acho que agora já até faz mais. E aí, ele me chamou para fazer os eventos do Brasil Competitivo. E a gente veio junto, e não só veio junto, como trouxemos uma funcionária de Porto Alegre e abrimos uma salinha dentro aqui para fazer os eventos. E daí a gente já começou a fazer os eventos em Brasília, os eventos em São Paulo, porque tinha quem passava por ali. Fomos crescendo, ganhamos uma licitação da PEX que a gente fez no Brasil inteiro e depois no mundo. Entendeu? Me conta, me dá um exemplo de um evento que vocês fizeram internacional. A gente fez a Noite do Brasil no World Economic Forum. Sabe o que é isso, Suzy? Nossa. A gente virou capa de uma 0 hora, porque a gente levou, a gente levou tudo. Imagina, uma empresa gaúcha, uma agência de investimentos internacional, onde que a cada ano um país toma conta de uma noite inteira, que é parte cultural, parte de alimentação, é uma noite cultura toda daquele país. E o Brasil não fazia, sei lá, ninguém lembrava se o Brasil já tinha feito. E a Apex foi convidada pelo World Economic Forum, nós éramos licitadas, e por isso nós podíamos, mas nós fomos, para te ter ideia, com 180 pessoas. 180 de músicos. Nós levamos o Grupo Corpo, nós levamos Grupo Música do Rio de Janeiro, nós levamos música do Brasil, nós levamos comida das 5 regiões. A NECA levou bananada, a NECA fez a Meda Barreto com a gente. A gente só via neve num lugar dos sonhos, com muito sofrimento, com muito frio, sendo tratados os brasileirinhos que vieram aqui e não vão entregar nada, entendeu? Mas a gente estava lá naquele bando de gente, correndo atrás, desde comprar cobertor para aqueles músicos, porque era uma segurança absurda da gente olhar ali, tá um Bill Clinton fazendo palestra do teu lado, tá ali pessoas que tu nunca imaginou chegar perto na tua vida, sabe? E a gente com 2, 3 com crachá especial, que a gente chegava perto, e o resto, ele não era considerado. Fecha num canto, com frio lá, que eu pegava a nossa equipe e nós saímos para buscar chocolate, cobertor, porque eles vieram, tipo, a apresentação era às 10 da noite, eles chegavam às 7 da manhã por causa da segurança, não podia aquele vai e volta, entendeu? Então, foi uma experiência de vida incrível, mas foi sofrida. E tem uma coisa que até hoje, posso dizer? Posso contar? Claro! Me incomoda muito. O Paulo Coelho,
Aham. o ídolo, Paulo Coelho, né, de todo mundo, ele vai lá todos os anos, há não sei quantos anos na vida, ou vai há 20, 30 anos, ele conta isso. E a gente encontrava ele sempre, porque os brasileiros acabam se encontrando, presidentes de empresas e tudo. Lá tu vira importante, porque tu tá num lugar daqueles, as pessoas nem sabem de onde tu é, se tu é da Capacital, se tu é da Pex, tu tá ali naquele bolo para fazer acontecer, né? E nós com muita gente, nós encontramos ele fumando seu cigarrinho no meio da neve, ele disse, o que vocês vieram fazer aqui, com sotaque assim, de carioca? Deus assim, a gente veio fazer a Noite do Brasil. Quem contratou vocês? O ministro Alessandro Teixeira. Bah, vocês vão fazer merda. Ai. Hã? Eu já venho aqui há 30 anos, sei lá quantos anos. Cada ano um Brasil faz uma... Cada ano um país faz uma coisa linda. Vocês... Tu vai que estão vendo que nós vamos passar vergonha. Eu fui no ministro, eu fui na assessora do ministro, nós fomos em todo mundo e contamos para eles. E eles, nós não vamos fazer. E a gente fez lindo. E a gente fez algo assim onde orgulha todo mundo. Não é meu. É de 180 pessoas que estavam lá, de dançarinos, de profissionais, de gente que se... A NECA e sua equipe de chefes que ela levou de cada estado, trancado num lugar à distância. A gente caminhava no meio da neve para carregar as coisas para poder servir. Porque não é assim, tem uma semana para montar. Tu tem 24 horas para montar o lugar. Nossa. Entendeu? Né? Tinha... Então foi... e aí eu me lembro que depois que terminou, que teve todo mundo, eu cheguei nele. E daí, doutor Paulo Coelho, o senhor gostou do evento? Não, estava muito lindo, já elogiei, assim, então a gente não fez merda, né? E a gente não fez, então foi... Era o Brasil lá fora, sabe, Suzana? Era a gente sendo o Brasil lá fora. E aí tu diz, alguém que vem de Passo Fundo, sai da Vila Vera Cruz, porque eu não estava em Passo Fundo, eu estava numa vila, vai para Porto Alegre, tem... né, todo um apoio teve de empresários, e eu devo muito aos empresários do Rio Grande do Sul. Eu devo, inclusive, a teu pai, que muito nos botou em trabalho, o doutor Belinho, sabe? Que, aliás, né, a homenagem de ontem estava linda, parabéns, coisa linda. Obrigada, muito obrigada. Lindo, lindo. E a gente pode, e a gente fez coisas, a gente fez, junto com várias equipes, a gente fez a inauguração da arena, a gente fez eventos no Uruguai, a gente fez eventos na Argentina, a gente fez evento no Brasil inteiro, a gente teve um ano que a gente fez evento, eu acho que a gente só não fez... Onde? Porque a gente não... Em última hora foi cancelado, mas a gente fez em 25 estados, entendeu? Naquele ano, em meses... Nossa. Então, minha querida, eu quero te dizer o seguinte, se a Eliana, que veio de lá, conseguiu fazer tudo isso, qualquer uma das pessoas que está aqui, todo mundo consegue. É fácil? Claro que não é fácil. Claro que não. Mas, primeiro, te cercar de gente competente, de equipe boa. Segundo, não ficar chorando porque o pai saiu de casa. Sabe? Claro, mas eu tenho uma mãe, né? Eu tenho uma mãe e 7 irmãos que me levantam para qualquer lugar. Né? E a gente se levanta a qualquer lugar. Mas ter força de vontade de fazer acontecer. E transformar isso, eu acho, Suzy, em oportunidade. Porque tem oportunidade em tudo. Tem, gente. Tem e a gente consegue. Sabe? A gente consegue fazer e se a gente está sofrendo, e a Capacidade sofreu vários pênaltis no meio do caminho. É só coisa boa, só ganhar dinheiro. Não, gente. É uma coisa complicada, a gente já teve planos cruzados, a gente já teve a Capacitar se enlouqueceu para trabalhar em governos que nos chamaram, as agências nos chamaram e a gente adorou trabalhar com o governo, porque tu tem muito trabalho, a gente duplicou a empresa, mas a gente esqueceu de olhar para fora. Quando a gente levantou a cabeça, depois que terminou a licitação do governo de 2, 3 anos, os empresários disseram, onde é que tu estava? Agora é que tu vai voltar? Então isso, e a gente voltou, vamos começar do novo, do zero. Vamos começar do zero, gente. Vamos atrás, vamos lá dizer sim, errei, deveria estar aqui o tempo inteiro, sabe? Mas aí tu tem clientes que começaram com a Capacitar há 25 anos, como é o IEE, e tá com a gente até hoje. Como foi o PGQP, como a Agas, entendeu? Que começaram com a gente sem saber se a gente ia dar certo. E aí a Capacitar faz tudo isso com essa equipe incrível e que não é grande e é premiada com a ARP e leva estrelas com a ARP de empresas do ano e trabalha com fornecedores que
no Rio Grande do Sul, e a gente tem gente no Rio Grande do Sul que a gente não precisa ir para o resto do Brasil. Ao contrário, eu estou hoje aqui em Brasília, nós vamos fazer um evento no sábado, o nosso primeiro evento híbrido mesmo, com pessoas aqui, não só online, que vai ser transmitido para o Brasil inteiro, com influenciadores, com banda, com tudo que tem direito. E a gente trouxe de Porto Alegre, acho que umas 15 pessoas para fazer esse evento. Por quê? Porque eles são os melhores, porque eles são bons e trabalham com uma equipe boa daqui também. Mas eu não saio, a Capacitar não sai, e eu, Eliana, não saio sem ter a minha equipe. Porque eu olho pro olho deles e eles sabem o que vai fazer. Entendeu? Então, o que eu sei fazer? Eu sei procurar gente boa para trabalhar. E eu sei confiar nas pessoas. E eu sou uma centralizadora de primeira. Deixa eu te perguntar uma coisinha aqui. A tua infância e adolescência não foram fáceis, né? Épocas difíceis, Não. Até bem madura, né? Até os 20 e poucos anos. Não foi nada fácil. De que maneira, o que daquela fase desafiadora tu traz para ti, para tua vida? O próprio desafio. Eu acho que tu disse uma palavra assim que tu fica pensando. A vida não é a minha, né? A vida é da minha família, né? Então vamos combinar que assim, ó, tem que ter cuidado. Eu acho que eu tive o talento e talvez a cara de pau de sair, entendeu? Porque eu podia ter me acomodado, tá lá. Meu sonho do meu avô era que eu trabalhasse, fizesse um concurso no Banco do Brasil. Ele tinha 2 sonhos, um era fazer direito, que eu fiz por ele, sabe? E a outra que eu trabalhava... Meu avô, pai do meu pai, era um belíssimo de um homem, uma pessoa que ajudou minha mãe a terminar de criar o dia. Ele não tinha posse nenhuma, mas ele tinha uma sabedoria e uma força que ele passou pra gente, né? Que ele dizia assim, gringa, forte, bonita, não pode chorar nem reclamar da vida. Nossa. Ele dizia pra gente. E é verdade, entendeu? A gente tinha tudo. Gringa, o negócio, forte, bonita. Pra ele, se aparecesse magrinha, tava ferrada. Tinha que ser forte, gorda e bonita. Então era forte, gordinha e bonita. Minha filha está corada, gordinha, bochechuda. E vocês não podem. Então, se tu não consegue trabalhar no Banco do Brasil, tu vai trabalhar numa loja bem boa. Ele dizia a loja Rayon, que era lá, que era a maior loja. Então, esse foi um desafio. Eu acho que a minha família me ensinou a ser desafiada. E eu trouxe esse desafio. Vou te dizer, eu tenho medo, acho, de muita coisa. Os medos sempre acontecem na vida da gente, acho que tem que ter. Mas eu tenho uma coragem para enfrentar qualquer coisa. E a minha família tem. E os meus irmãos hoje, não sou eu, meus irmãos, tá todo mundo bem, todo mundo vivendo bem, todo mundo, sabe? Minha mãe hoje é paparicada por nós. Ela trabalhou em hotel, arrumando cama para ajudar os irmãos mais novos e para dar comida dentro de casa para me ajudar. E hoje ela é a nossa rainha. Entendeu? Então, por causa dessa força, por causa dessa... E eu acho que eu trouxe foi isso. Eu acho que a fortaleza, o desafio, tá? E de não baixa a cabeça. Trabalha e vai em frente. Busca. Eu sempre digo, a gente tendo trabalho, a gente resolve as outras coisas. Não vou falar de saúde, não sei o quê, família. Eu tenho saúde. O negócio é a gente ir atrás do resto que satisfaz a gente. Acho que eu sou um pouco exagerada, porque eu amo desesperadamente trabalhar. Então, minha filha já se queixou muito de mim, meu marido já se queixou muito de mim, mas também me deram a maior força para eu estar aqui hoje, né? Eliana, e no que toda essa tua energia, toda essa tua garra, no que ela se transforma em termos de vida para ti? Fui eu que tranquei e foi tu. Acho que foi aí. Tá, fala, repete, eu não ouvi. No que essa tua garra, essa tua fé na vida, a tua energia, de que forma ela se transforma na tua vida, nas tuas atitudes? Eu acho... A gente tem que ter cuidado, né, para ver essa coisa de autoelogio, mas eu aprendi a ser melhor com as pessoas. Como assim? Sabe, que podia ter endurecido, a compensar quem está contigo, a apoiar as pessoas que estão contigo,
desde o setor, a gente agora fez um trabalho incrível, nossa pandemia terrível, que o nosso setor, acabou. Eu acho que o fato de eu precisar muito das pessoas, e eu precisei, né? Eu precisei muito, né? Tu vê que eu precisei desde um deputado para pagar minha, né, uma assembleia, que não é um deputado, chama verba, que a assembleia tem, para pagar minhas coisas, de uma ajuda de uma ex-sogra para morar na casa dela. Então, a vida nos ensinou, a família inteira, que o trabalho é importante e que eu acho que isso eu joguei para as pessoas que estão comigo, sabe? Eu queria fazer muito mais do que eu faço, mas no sentido não é de autoajuda, é o seguinte, vem comigo, trabalha comigo, vamos trabalhar junto e tu vai poder crescer. Então, acho que para mim a coisa mais bacana é eu poder dar oportunidade para as pessoas que estão comigo crescer junto comigo. Porque eu dependo delas, vamos combinar, né, Suzy? Eu dependo dessa gama. Então, eu acho que a vida me ensinou a ser... eu sou mal-humorada, eu tenho um gene desgraçado, posso aqui estar fazendo isso aqui, eu tenho um gene complicado, eu já te disse que eu sou ciumenta com meus clientes, mas essa equipe toda, seja minha família, com as suas coisas, na minha família é o seguinte, a gente tem 2 empresas da família que acabam trabalhando na área de eventos, que começaram comigo e hoje estão aí por elas, trabalhando com tudo que é empresa de eventos, trabalhando com o mercado, entendeu? E a minha equipe, que eu sempre penso o seguinte, entendeu? Vamos fazer esse trabalho e não pagar muito. Se já pagar quem tá com a gente, e a Soraya, a Carol, a Bruna, a Isa, a Cris, todo mundo sempre me ajudando para isso, pra gente... o ano vai ser difícil, vamos acabar com a empresa, ou vamos... Eu podia querer, se quisesse, parar de trabalhar. Eu não quero, eu não imagino. O meu ex-sócio dizia que eventos não é para velho. Eu achava isso maravilhoso de dizer. Hoje eu não acho, não. Quero trabalhar de bengalinha, entendeu? E eu acho que ele me fez dividir com as pessoas e a gente pensar ao redor da gente. Eu acho que a gente já pensava isso, a minha equipe já me ensinava a fazer isso, e esses últimos anos eu acho que deixou a gente mais, sabe, a gente quer trabalhar, a gente quer ganhar dinheiro, mas vamos dar estrutura para quem vive com a gente no dia a dia, de como resolver isso, de quem nesse período aí ficou sem, e eu acho que a Capacitar e a minha equipe fez muito nesse período, muito, E me conta uma coisa. E tá recebendo tudo de volta. E tu tem medos? Eu tenho medo de não poder, olha só, eu tenho medo de não poder trabalhar mais, de não poder viajar mais, de não poder... Eu tenho medo muito grande de perder minha mãe, assim, falando de coisa pessoal. Sim. Ela é um esteio, entendeu? Então isso às vezes me pega assim, pensando, e eu não quero pensar, porque ela tem 82 anos e ela é maravilhosa, e ela tá bem, e ela sabe? Então eu tenho esse medo, mas eu acho que o medo nos ajuda, sabe? Não dá para ter, eu não tenho fobia, não deixo de fazer nada no trabalho por medo, eu encaro e vou, e vamos lá com todo mundo, mas... eu não quero parar, Suzy. Me incomoda parar, sabe? E eu acho que faz tão pouco tempo que eu tô conseguindo aproveitar a vida, sabe? Eu acho que é esse o medo. Talvez eu acho que a pandemia afloresceu um pouquinho isso em mim, o seguinte, eu levei tanto tempo. Eu levei muito tempo. Entendeu? Até os 40 anos a gente tava assim, né? Fazendo uma viagem de CVC, né? E depois, e como eu trabalho muito, eu também não tenho. Então, talvez o medo seja esse, não aproveitar tudo aquilo que eu fiz. Como assim? Tudo aquilo, não usufruir daquilo que eu conquistei nesses anos, né? De repente, tu se dá conta, mais 20 anos. Não, gente, mais 20 anos eu tenho 60. Não posso, mais 20 anos eu talvez não consiga fazer as coisas que eu queira, entendeu? Então, é uma época de repensar, assim. Tu consegue viver o aqui e agora? Muito. 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 Estamos loucos quando terminar a nossa live aqui. Nós vamos sair para jantar fora. Toda a equipe vai sair para tomar uma coisinha, para conversar. E amanhã, às 8 horas, nós temos que estar aqui.
Entendeu? A gente faz isso, a gente aproveita quando a gente vai nos lugares. Ah, claro que não adianta, a gente está no hotel 5 estrelas, a gente nem conhece o hotel. Mas eu aproveito, por exemplo, eu vou fazer um evento, meu marido vai para passar depois comigo, né? Quando a gente pode, a gente tenta. Ah, eu aproveito sim, aproveito. Eu fiquei 2 anos atrás, quase 3 meses em Londres, quando a minha filha foi embora. Minha filha mora em Londres, eu só tenho uma filha, entendeu? E a minha equipe ficou tocando daqui. Tu acha que eu imaginava isso na minha vida há 5 anos atrás? Não. Jamais. Eu inventei um curso de inglês para fazer de manhã, à tarde ia passear, ou sentava, meu marido ia, e eu ficava trabalhando online, e a minha equipe tocando. E aconteceu alguma coisa? Nada. Pegaram até mais evento quando você estivesse lá com elas. Uhum. Como é que é ter uma única filha que mora longe? Ah, é doído. Isso isso é complicado, né? Porque a gente criou ela para isso, entendeu? Criou para o mundo. Ela nunca quis saber de eventos, porque ela dizia que ela não queria ser escravinha da Eliana. Ela não, né? Hoje eles querem outras coisas da vida, eles querem trabalhar assim, mas querem viver. E a gente aprendeu a trabalhar na capacidade, a viver na capacidade. E todas que devem estar por aqui vão dizer que eu era fazia todo mundo de escrava. A gente tinha muito menos gente, muito mais trabalho. A gente ia para a faculdade, a gente voltava para trabalhar no escritório. A gente trabalhava sábado, a gente virava à noite. E isso deve fazer, eu não sei, elas podem dizer, mas eu não sei se faz 10 anos que a gente aprendeu que isso não é a vida. Que eu tinha realmente umas escravinhas. Entendeu? Que a gente ou tinha que ter mais gente, ou tinha que ter organização e coordenação empresarial. E aí eu precisei contratar pessoas para dizer. Não adianta que tu queria trabalhar e pagar bem, as pessoas não terem vida. Claro. Né? E era isso que a minha filha pensava, e que pensa. E aí a minha filha foi pro mundo. Ela tá morando fora há 3 anos, mas sempre viajou desde os 15 anos, morou fora, estudou fora e tal. Mas aí tá doído, entendeu? Porque aí também tu te dá um pouco dos medos, tu agora, não adianta eu querer. Vamos comprar uma passagem de avião? Eu posso ir com meu marido ver a minha filha. Eu não posso nem entrar lá, porque não pode. Claro. Então eu vi ela em março, vi ela em janeiro, entendeu? E já vai fazer 5 meses. Isso para mim é muito, porque quando ela foi embora, meu combinado era de 3 em 3 eu tá aí. Primeiros 2 anos eu fui de 4. No ano passado eu fiquei 9 meses por causa da pandemia. Então isso é o que nos tira e é o que já me fez pensar em morar fora, porque eu quero estar mais perto dela. Não quero morar junto com ela e nem ela quer, talvez nem na mesma cidade, viu? Mas eu quero pensar o seguinte, daqui a 15 dias eu quero ver a Fernanda. Eu quero ir. Isso é o que dói. Eu quero ir e ter a condição de ir, né? Ter a condição de ir. Hoje a gente não tem, a gente não sabe quando a gente vai ter. Isso é complicado. Isso não sou eu, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A capacitar, melhor, como é que eu vou te perguntar isso? Tu é escrava da capacitar ou a capacitar é tua escrava? Ah, não. Eu hoje sou escrava ainda. Eu tô aprendendo e tem umas pessoinhas no meu ouvido dizendo para eu aprender. E eu já fiz pela primeira vez, a minha filha sempre disse que eu tinha que fazer psicóloga, eu nunca fiz terapia. Não. E eu comecei a fazer o ano passado assim, né, até por causa dela, porque eu tava. E tá me ajudando porque não precisa ser, já precisou. Hoje eu não preciso ser escrava da capacidade. E tem me provado dia a dia que não. Mas aí é o lado controlador e centralizador, Suzy, que eu te disse que eu tenho, entendeu? E que talvez eu não aprendi a relaxar totalmente. Pergunta se eu posso. Certeza absoluta, esses 1 ano e meio que nós tivemos na pandemia me provou que sim. Que a minha empresa se preparou para hoje ser tocada com gente profissional, com gente que ajuda, com consultorias. A gente tem que pedir ajuda, a gente não é obrigado a saber tudo. Ótimo, perfeito. Me conta uma coisinha, nós estamos chegando ao final e eu queria te perguntar algumas coisas. Qual foi um grande obstáculo na tua vida que tu enfrentasse e como é que tu enfrentasse esse grande obstáculo? Eu não sei se isso é um obstáculo, tem um grande desespero na minha vida,
que é com a minha filha. A minha filha, acho que tinha feito recém 18 anos, foi passear com os amigos de mochileiro por o Machu Picchu. E eu estava no Rio preparando, a gente fez carnaval no Rio 7 anos, camarote no Rio, que é uma das alegrias da minha vida. Que imagina quanto que a gente se divertia, a gente desfilava, a gente trabalhava, a gente desfilava, a gente via. Então, é muito bom a nossa área, tem suas complicações, tem, mas a gente tem coisas muito boas. E a minha filha eu estava no Rio e aconteceu uma avalanche lá. Isso faz 10 anos, 9 anos. E eu estava na recepção do hotel, lendo um jornal, falando toda a avalanche, que tinha muitos brasileiros e que tinha gaúchos presos lá. Eu me lembro, eu larguei o jornal e comecei a chorar na recepção do hotel. De cara, e há 2 dias a Fernanda não ligava, não falava com a gente, ela sempre falava. Liguei para o Banês, ele na hora, meu marido trabalhava no Rio, meu marido trabalhou 6, 7 anos no Rio de Janeiro, então eu vinha trabalhar, eu ficava com ele lá no Rio. E aí ele disse, a gente não quis te contar. Foi uma coisa, sabe, falta de chão, que tu não consegue falar, que tu descobre que as pessoas tiveram toda que subir e ficar lá em cima dentro de uns trens antigos e que não tinham comida, e tu começou a ver isso no Jornal Nacional, e que só tinha um chá de folha de coca, e eu fui atrás do Nenê Zimmermann, eu fui atrás de tudo que é jornalista, para saber se tinha algum jornalista lá. Cheguei no Nenê Zimmermann, o Nenê Zimmermann chegou num jornalista do NH, eu consegui falar com ele. Ele foi nesse trem que a minha filha estava. Ela deixou um negócio desse tamanho para ela, tua mãe está desesperada. E me deu o retorno, tua filha está viva. Bah. E ela tinha que descer de lá de helicóptero. Meu marido trabalhava no governo, eu dizia, liga para essa ministra Dilma agora e manda um helicóptero pegar a minha filha. E o Mariano dizia, tu é doida? Que ministra Dilma, que helicóptero? E ninguém chega, eu quero um helicóptero, eu vou, eu pago. Ele não está chegando, nem os oficiais de lá não estão chegando. E ela tinha medo de avião, e ela tinha que descer de helicóptero. Até isso tinha, e eu não conseguia falar com ela. Não, o dia que eu consegui, e primeiro saiu os velhos, depois os não sei o quê, resumindo, os jovens, a meninada, saíam por último. O dia que eu falei com ela, à noite, ela estava tocando violão na praça, bem feliz. Já tinha passado o horror, com os amigos esperando no outro dia para sair de helicóptero. Foi o dia que eu desabei. As gurias na Capacitac diziam o seguinte, como a minha filha só estava tomando chá e comendo bolacha com margarina, era isso que eu comia durante toda aquela semana para comer o mesmo que que eu sou meio, de novo, né? Se a minha filha está sofrendo, eu tenho que sofrer. Então, foi uma coisa, foi muito triste, foi muito ruim, foi desespero e tipo assim, tu não é nada, minha filha, tu não tem o que fazer. Que helicóptero? Liga para o governo e pede um helicóptero, tu não vai fazer nada. Então foi uma coisa muito ruim na minha vida. O que tu Mas aprendeste também com isso? Que tu não é dona do mundo. Que tu depende muito dos outros. Que tu tem que enfrentar. Que a tua filha não é tua. Acho que foi nesse momento que eu disse, e desde ali ela nunca mais parou de ir pro mundo. Minha filha é do mundo. E a Eliana, que é mandona, que acha que tem, Dona Fernanda vem para mim assim, eu não quero a tua empresa, eu não quero o teu dinheiro, e eu não quero que tu controle a minha vida. E aí tu diz uma coisa, ela que tem razão, né? Tem o lado bom, que eu aprendi tudo, né? Assim, ó, nesse sentido, eu acho que tem a minha família e depois a minha filha, que com tudo isso me fez ver o seguinte, não te acha, Eliana, porque tu não é nada. Tu entendeu? Nem com o mundo e nem comigo. Te admiro, se tu vai ver, ela sempre diz isso, sabe? Mas as amigas dela dizendo aqui, tia, eu me lembro de tu enlouquecida. Eu ligava para todo mundo e não conseguia falar. Então, a gente tem que pensar o seguinte, tem lugar para todo mundo. Tu tem que ser humilde, sim, sabe? Eu que sou metidinha, tem que ter um lado de humildade, tem que saber. E tem que saber que nós, mulheres, temos uma força que ninguém nos tira. Suzy, que ninguém nos tira. E eu sempre digo, às vezes meu marido diz assim, olha pra mim e me ouve, eu sou mulher, eu posso estar fazendo 10 coisas e tá te ouvindo, eu tô te ouvindo. É tu que precisa parar. Porque é verdade, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Né? A gente tem essa capacidade. E a gente tem a capacidade de saber hoje que a gente não precisa de ninguém para isso, a gente precisa da gente e precisa confiar na gente. Né? Não precisa depender de ninguém. Sim, precisa das pessoas, a gente precisa de tudo em torno. Mas precisa confiar na gente e respeitar
saber até onde a gente pode ir. Eliana, querida, nós estamos no final, bem no finalzinho. Eu queria uma frase tua que seja emblemática para a tua vida. Ou que seja a frase da tua vida, ou um pensamento da tua vida. Pensamento da minha vida. Ai, meu Deus. Ou uma palavra. A minha palavra não tem nenhuma sem ser família. Essa é a palavra da minha vida. E eu devo tudo a isso. Mas eu acho que a palavra que me trouxe até aqui foi, eu acho que respeito. Respeito. Respeito às pessoas, respeito a mim. E com isso eu fiquei fortalecida. Eu acho que eu sou muito forte hoje, tem que ser desabo e como desabo, choro e como choro, entendeu? Mas eu acho que a minha família, e me ensinando a respeitar, e a minha equipe diz isso sempre, uma coisa rapidinho, que é, sempre trata bem cara que hoje ele é um assistente num governo, numa empresa, amanhã ele é um diretor, ele vira um deputado, ele vira um secretário, ele vira um CEO de empresa. E a gente já passou nesses 25 anos por todas essas fases. E a gente aprendeu, eu acho que tem muita liberdade para trabalhar com nossos clientes, com a nossa vida, mas a gente aprendeu a respeitar todas as fases das pessoas. E eu devo isso à minha família. Eu acho que se a gente fizer isso, eu vou ser forte pro resto da minha vida. Eu quero te dizer que eu nunca falei da minha vida assim. Eu não sei que os clientes não vão tudo fugir de mim. Entendeu? Porque vão ver a Iana que não... sabe? Eu acho que eu sou muito feliz. Muito, 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 muito. Eu acho que a gente tem isso, e aquilo que a gente diz que... o que a gente queria para nossa filha? Que ela fosse feliz. E aí um dia ela olhou para mim e disse assim, mas tu tem que ser feliz para ser feliz. Então eu acho que... E quero te dizer que eu nunca me abri assim, entendeu? Então eu não sei o que veio por aí. Querida, obrigada pela oportunidade. Só coisa boa. Eu quero te agradecer muito essa tua transparência, a humildade de nos contar tudo que nos contasse hoje. O meu coração bateu muito forte te ouvindo. Muito orgulho de ti, muita admiração por ti. E tem mensagens dessa live tua hoje conosco maravilhosas, que vão realmente empolgar a nossa vida. Um beijo obrigada, muito grande pra ti. Obrigada, um beijo. E Um beijo muito do Dr. Paulo Zelinho, tá bem? Será Tá bem. dado. Tá bem. Um beijo. Um beijo. Muito obrigada. Tchau. De nada, Tchau, Cris. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.